Olá, pessoal! Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo no canal para vocês hoje. Estamos falando da história dos juízes de Israel para a transição dos reis. O povo não estava satisfeito com os juízes de Israel e começaram a pedir um rei. E assim Deus fez. Vocês querem um rei? É um rei que vocês querem? Então eu darei. E deu o rei Saul. E o povo ficaram felizes, mas depois o rei começou a falhar e o povo ficou sem se agradar dos feitos deles, e Israel sofreu por causa disso. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mas logo o rei Saul começou a desobedecer a Deus e seu reinado caiu em fracasso, e Deus substituiu Saul pelo rei Davi. Davi era um jovem pastor que cuidava do seu rebanho com humildade e dedicação. Ele era o filho caçula de Jessé, um simples pastor que talvez sem perceber estava criando um rei. Nos campos verdejantes há muitos relatos inspiradores na Bíblia Sagrada. E a história de Davi certamente é uma das mais cativantes. Sua jornada desde as humildes origens até se tornar o rei de Israel é um testemunho da soberania divina e da importância da fé. Tudo começa em Belém, uma pequena cidade de Judá, onde vivia uma família simples. Davi, um jovem pastor, encontrava em suas ovelhas não só apenas um rebanho, mas também uma escola divina. Nos campos verdejantes, ele aprendia a arte de liderar, proteger e nutrir. Sua coragem era forjada na defesa contra as ameaças que rondavam. Com sua harpa em mãos, encontrava nas canções que entoava para suas ovelhas uma conexão íntima com o divino. Jessé, o pai de Davi, era um homem temente a Deus. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o próximo rei de Israel, Jessé apresentou os seus filhos diante dele. No entanto, Deus não escolheu os filhos mais velhos dele, que eram fortes e impressionantes aos olhos humanos. Em vez disso, Deus instruiu a Samuel a escolher o caçula de Jessé, o jovem pastor Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não por sua aparência externa, mas pelo seu coração obediente e a sua fé inabalável. Mesmo sendo o mais novo e o menos notável aos olhos dos homens, Deus via algo especial em Davi. Foi então neste momento que Samuel ouviu a voz divina e disse: é este. O óleo da unção escorreu sobre a cabeça de Davi, não apenas consagrando como rei, mas marcando o escolhido de Deus. Ali no campo que testemunharam a sua humildade, Davi recebeu uma missão divina. Assim Davi começou a sua jornada, levando consigo não só apenas um cajado de pastor, mas a unção divina que guiaria seus passos no trono de Israel. Nesta época, os filisteus e os israelitas estavam em conflitos por questões territoriais, disputa de poder e rivalidade histórica
desses dois povos. Tempo depois, a situação atingiu o seu ápice quando os filisteus reuniram seu exército e se prepararam para enfrentar os israelitas. Os dois exércitos estavam acampados em situações opostas, com um vale entre eles. Os filisteus tinham Golias, um gigante, guerreiro como campeão. Ele desafiou os israelitas a enviar um representante para lutar contra ele em um combate singular. A proposta era que se o Golias vencesse, os israelitas se renderiam. Se o representante israelita vencesse, os filisteus se renderiam. Este desafio singular tinha o objetivo de evitar um conflito em larga escala, poupando vidas e decidindo a batalha de forma mais eficiente. Golias, além da sua imponência física, provocou os israelitas com insulto, zombando da sua fé e coragem. No entanto, os soldados israelitas estavam apreensivos e nenhum deles ousava enfrentar esse gigante formidável. Entretanto, no coração do impensável, Davi se apresentou como voluntário, longe das pomposas armaduras dos soldados. Ele resolveu enfrentar o gigante com uma funda, 5 pedras e a sua fé inabalável em Deus. O rei Saul, perplexo, questionou a escolha do jovem pastor, mas Davi proclamou a sua fé, a sua experiência como pastor, onde já enfrentara leões e ursos para proteger as suas ovelhas. Ele não temia Golias, pois confiava em algo maior do que as suas próprias habilidades. O dia da batalha chegou, e enquanto Golias avançava, Davi correu em direção ao gigante. Com uma única pedra lançada, a trajetória da história mudou. Golias, o gigante invencível aos olhos dos homens, caiu derrotado. A vitória não pertencia à força física, mas à fé invencível de um jovem pastor que confiava em um Deus vivo. O que começou com uma história de admiração e triunfo, eventualmente se transformou em um drama carregado de ciúmes e traição e, surpreendentemente, uma amizade inabalável. O rei Saul, uma vez ungido por Deus para governar Israel, encontrou em Davi um valente guerreiro e líder militar. No entanto, à medida em que as vitórias de Davi se acumulavam e sua popularidade crescia, uma sombra de descontentamento tomou conta do coração de Saul. O que poderia ser uma relação de mentoria e colaboração transformou-se em inveja e temor do sucesso do jovem ungido. O ponto de virada, quando as mulheres israelitas cantaram: Saul feriu seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Conforme está escrito em Samuel, capítulo 18 e versículo 7. Esta simples melodia que celebrava a conquista de ambos os líderes desencadeou uma fúria incontrolável no coração de Saul. A partir deste momento, a sombra da inveja obscura escureceu a sua visão e alterou o curso da sua relação com Davi. Saul, consumido pela paranoia e ciúmes, começou a planejar a morte de Davi. Tentou lançar uma lança contra ele enquanto Davi tocava a harpa, mas apesar de todos os esforços de Saul, Davi
continuou prosperando. Meus irmãos em Cristo, amigos do Evangelho, admiradores da fé cristã também, olha como é o homem e o coração de cada um deles. Não suportando o sucesso do outro, começa a trabalhar contra, planejando, arquitetando maneira para dar um fim naquele que está fazendo sucesso. Logo o coração inveja, a mente já começa a planejar e uma fúria terrível já nasce dentro do ser humano e desenvolve de uma tal proporção e maneira rápida que a pessoa se transforma num sujeito perigoso que a qualquer momento é capaz de matá-lo para não correr risco de perder a sua cadeira, a sua posição, a sua liderança. O homem, felizmente, é assim. Para manter a sua cadeira e permanecer no poder, é capaz de qualquer situação. Portanto, por isso que a Bíblia nos ensina: infeliz é o homem que confia no homem, no seu eu ou no seu próximo. É necessário confiarmos apenas em Deus e pedir a Ele a nossa proteção para que Ele trabalhe na nossa mente, pedir a Ele humildade, simplicidade, sabedoria para caminhar no meio dos grandes e dos pequenos. Ter humildade de aceitar a vitória do outro. Portanto, meus irmãos, sejamos humildes, como Jesus nos ensinou, manso e humilde de coração, amando ao nosso próximo como a si mesmo, desejando para ele o que queremos para nós, ou o que queremos para nós, desejamos para eles. É assim que Deus quer que vivamos. Se amar de vós uns aos outros, o mundo verás que realmente vós são os meus discípulos. É assim, meus amados, que a coisa funciona e que o Mestre nos ensinou. E foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e continue assistindo nossos vídeos. Valeu!